Olha, isso aqui é um chamado urgente. É uma conversa séria para reavaliar a vida antes que seja tarde demais. Com base numa mensagem do pastor Heiko Obermüller, a gente vai mergulhar numa questão que é fundamental. Será que o jogo que está sendo vencido é o jogo certo? A pergunta é essa, bem direta. Todo o esforço, sabe? Toda a correria, a energia gasta para construir uma vida. Isso importa mesmo, de verdade, quando tudo chegar ao fim? É essa a reflexão que vai guiar a gente por aqui. A fonte original propõe um exercício que é bem poderoso. É um ato simples: deitar no chão, cruzar os braços, fechar os olhos. É um gesto que simboliza a entrega, que nos coloca cara a cara com a nossa própria finitude e quebra aquela ilusão de que a gente tem o controle de alguma coisa. E aí, nesse momento, deitado ali no chão, a realidade bate forte. Aquela agenda lotada, de repente ela fica vazia para sempre. As preocupações com dinheiro, o status do cargo, nada disso tem mais valor. Tudo, absolutamente tudo, vira pó. Então, esse confronto com o fim da linha nos leva direto para o centro do problema. E é aqui que a gente começa a primeira parte: o confronto com a realidade. É aqui que o chamado para acordar começa de verdade. Pensa bem nisso aqui com calma. O maior risco da vida não é falhar. O verdadeiro pesadelo é ser incrivelmente bem-sucedido, mas nas coisas erradas. Ter um sucesso estrondoso naquilo que no fim não vale nada. E isso nos leva a um ponto crucial. Vamos explorar agora, na segunda parte, o perigo do sucesso vazio. Quer dizer, as consequências de correr atrás de uma vitória que todo mundo aplaude, mas que na verdade pode ser uma tragédia espiritual. Essa metáfora da escada é brutal de tão precisa. Imagina só a cena: o esforço, a dedicação, a vida inteira subindo degrau por degrau, suando, só para chegar lá no topo e perceber que todo aquele sacrifício foi em vão. O muro estava errado o tempo todo. Para ilustrar isso, a fonte traz duas histórias reais. De um lado, o famoso sonho de consumo: aposentadoria cedo, casa na praia, sucesso total aos olhos do mundo. Do outro, duas senhoras de 80 anos que morrem num acidente enquanto serviam doentes lá em Camarões. Uma tragédia, né? Pelo menos é o que o mundo diria. Mas, será mesmo? E aqui que está a grande virada. Sobre o olhar da eternidade, os papéis se invertem por completo. Aquilo que o mundo chama de sucesso pode ser, na verdade, um grande desperdício de vida. E o que é visto como tragédia pode ser a maior de todas as vitórias. A análise continua com a metáfora bíblica dos materiais de construção. Muita gente constrói a vida com madeira, feno e palha, o currículo, o status social, os likes na internet. Coisas que, sinceramente, queimam no fogo. A proposta é outra: construir com ouro, prata e pedras preciosas. Coisas como perdão, integridade, a fé passada para os filhos, coisas que duram para sempre. E essa frase aqui, ela resume tudo. É um soco no estômago, mas é verdade. É totalmente possível ser muito bem-sucedido pelas regras do mundo e, ao mesmo tempo, ser um completo fracasso naquilo que realmente importa. Ok, se vencer no jogo errado é o problema, qual é a solução? A gente entra agora na parte 3, onde a fonte propõe uma mudança total de mentalidade, algo chamado de a matemática da eternidade. A ideia é simples e visual. Pensa na eternidade como uma linha infinita, que não acaba nunca. A vida aqui na Terra, com sorte 80, 90 anos, é só um pontinho, bem no comecinho dessa linha. O erro gigantesco é viver obcecado por esse pontinho, esquecendo de todo o resto da linha. E essa citação do missionário de Melliot resume a lógica por trás dessa matemática de forma perfeita. É a troca mais inteligente que alguém pode fazer, né? Abrir mão de uma vida curta, que de qualquer jeito não dá para manter para sempre, para ganhar uma eternidade gloriosa que ninguém pode tirar. E aqui vem um ponto fundamental para não haver confusão. A mudança não é necessariamente de profissão ou de lugar. Não é que todo mundo precisa virar missionário e se mudar para a África. A grande mudança é na intenção. É sobre fazer o trabalho do dia a dia, seja ele qual for, com um propósito extraordinário. Com essa ideia em mente, como é que isso vira prática? Chegamos à parte 4, Construindo o que Dura, que traz algumas ferramentas bem concretas para o dia a dia. A fonte oferece um filtro prático para cada decisão. Antes de qualquer ação, seja pequena ou grande, a pergunta é: como isso que eu estou prestes a fazer vai ser visto lá no tribunal de Cristo? Essa perspectiva muda tudo. Muda o jeito de usar o tempo, o dinheiro e os talentos.
E aqui vem um alerta muito sério. Não adianta nada só ser emocional vindo uma análise como esta. Se essa emoção toda não virar uma atitude real, uma mudança de rota na segunda-feira de manhã, ela vira só entretenimento religioso e não serve pra nada. Para transformar essa emoção em ação, o material sugere uma espécie de auditoria espiritual. São 3 perguntas bem diretas que cada um pode fazer para si mesmo numa autoavaliação honesta. Primeira, em que área da minha vida eu estou só coletando conchas? Segunda, quem especificamente precisa ouvir o evangelho através de mim esta semana? E a pergunta decisiva, a minha escada, ela está apoiada no muro da aprovação das pessoas ou no muro da vontade de Deus? E para quem decide, depois dessa reflexão toda, firmar um compromisso de mudança, a fonte conclui com um guia, que é um modelo de oração. Não é uma fórmula mágica, mas é um roteiro, um norte, para formalizar essa decisão de viver para o que é eterno, pedindo a Deus coragem, perdão e uma nova direção. E com isso, a gente chega na conclusão. E olha, não é só um resumo, é uma chamada para uma ação e uma ação imediata. Porque entender tudo isso não é o suficiente. É preciso tomar uma decisão, agora. No final das contas, tudo se resume a esta pergunta, uma pergunta que precisa ficar ecoando. Não importa a velocidade da subida, nem a altura que já foi alcançada. A única coisa que vai importar mesmo, no final de tudo é: a escada da vida estava apoiada no muro certo?